Abra sua Bíblia para Hebreus, capítulo de número 5. Eu gostaria de pensar na realidade da vida cristã, considerando algumas questões de forma preliminar. É interessante como que a família da fé, como que a igreja do Senhor Jesus, ela é composta por pessoas vindas de não apenas diferentes realidades, mas pessoas que vêm em momentos diferentes. O Senhor está chamando, Ele tem o controle sobre isso. Alguns chegam muito cedo, ao conhecimento de Cristo como Salvador, mediante os seus pecados. Há pessoas, há crianças que quando vindo a este mundo, os pais já servem ao Senhor. É o que nós chamamos, às vezes no futuro fala, eu nasci em um berço evangélico. Que privilégio de uma criança que nasce em um berço evangélico, onde os pais amam, servem o Senhor e desde pequeno irá ensinar as verdades da palavra de Deus a essa criança. Muito provavelmente ainda na infância, essa criança terá pleno conhecimento do Cristo que perdoa os seus pecados. Outros não nascem em um berço evangélico, mas ainda chegam ao conhecimento de Cristo ainda na infância. Outros não, outros chegam ao conhecimento de Cristo e se rendem a Cristo na juventude, na vida adulta, e há aqueles ainda como o ladrão na cruz que se rendem para apenas entrar no céu, porque não há tempo mais para viver. No leito de morte, na enfermidade, há um ministério muito importante em hospitais e fase terminal, e pessoas que têm esse ministério de evangelizar, pessoas que não se levantarão mais daquelas camas, e muitas delas chegam à salvação naquele momento. Então a família da fé é composta por pessoas de experiências diferentes, de níveis espirituais diferentes, e de repente estamos todos juntos vivendo a corrida cristã, vamos assim pensar. Nós ouvimos na conferência que nós somos peregrinos neste mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Algumas coisas irá, por essência, nos marcar, e uma delas é que nós não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui, mas estamos por um período e não ficaremos aqui. Então algumas coisas precisam marcar a vida daqueles que estão de passagem por este mundo. Então, alguns versículos, rapidamente, Júlia, vamos olhar para alguns versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, até refletindo uma das músicas que nós cantamos, do Cristo que nos salva, do Cristo que nos traz para o império do seu Filho amado, Deus que faz isso. Ele nos diz aqui, Paulo, Ele nos resgatou do poder das trevas, do império das trevas, e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. O próximo verso nos diz que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ele está falando daqueles que foram alcançados por Cristo, assim como o próximo texto, Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 13, vai falar de nós e do povo gentil distante, que Paulo escreve dizendo, não esqueçam, irmãos, que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Essa era a realidade, E ainda o 13, vamos ler, agora porém estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Essa é a realidade do salvo.
Essa é a realidade de quem pertence à igreja. Estava distante, estava como, Paulo vai dizer em outra escritura, inimigo de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. Isaías vai dizer que olhando nós para Ele, nada nos atraía em Cristo. Mas hoje nós somos o seu povo, nós somos sua propriedade, nós somos a nação santa, nós temos uma missão, viver para servir o nosso Senhor. E este caminho, é ora chamado de o caminho da santificação. Eu disse na IBD um pouquinho, diferente da salvação, onde apenas Deus vai agir, trazendo vida ao pecador que está morto, trazendo consciência, despertando no seu coração o desejo por Cristo. A salvação é uma obra exclusivamente de Cristo. A santificação é uma obra de Cristo em parceria conosco, comigo, com você. Onde em obediência, em esforço, eu faço o que Ele diz para fazer, eu obedeço e Ele tem o poder de me transformar, de me fortalecer, de me fazer parecido com Jesus. Então o Senhor nos chama a caminhar com Ele e essa caminhada é uma caminhada em esforço na dependência do poder de Deus, mas envolve a nossa participação. Ele determinou os meios pelo qual irá nos santificar, que irá nos transformar, e a partir do momento em que eu leio a palavra, que eu me reúno em comunhão, que eu oro ao Senhor, eu estou fazendo aquilo que Ele diz para fazer, e Ele opera na minha vida, e Ele abre o meu entendimento, e Ele renova o meu amor e o meu desejo pela obediência, e então eu dou mais um passo na direção do Senhor. Então nós estamos, irmãos, nessa caminhada. Olha só, 1 Tessalonicenses 4:3, preguei recentemente nesta carta, e esse texto aqui nos diz o seguinte, que a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Esse é o desejo de Deus, já revelado, estabelecido. Quantos e quantos hoje que diz servir ao Senhor, vivem numa busca incessante pela vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a minha vida, como se fosse algo oculto. E a vontade de Deus para a vida de todo aquele que pertence ao Senhor em muitos aspectos, já está revelado e claro. E Paulo vai dizer aqui, é a santificação. Então, baseado nisso, um monte de outras coisas não podem fazer parte na minha vida, porque elas não fazem parte de algo que irá me fazer cada vez mais parecido com Jesus. Mas a vontade de Deus é a vossa santificação. Mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Isso é a vontade de Deus para nós. No entanto, irmãos, nem todos nós, nem todo cristão, deixe-me ter o cuidado de colocar essas palavras para não haver um entendimento errado, porque é exatamente o que eu não quero. Nem todos nós estamos vivendo intencionalmente esse processo. Esse processo de caminhar com Deus, esse processo de viver refletindo os valores do reino dos céus. Esse processo que Paulo vai dizer aos Colossenses, irmãos, uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, pense as coisas do alto, busquem as coisas do alto. O processo de viver e ter uma vida e uma conduta, conforme Paulo vai dizer, digna do nome de Cristo. É o chamado à nossa vocação, que Paulo vai dizer em Efésios. Vivermos de maneira que agrade, que o nosso Senhor e a sua verdade seja representada naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que somos. Nem todos nós vivemos, às vezes, de forma intencional esse processo. Isso se dá, às vezes, em momentos pontuais das nossas vidas. Não é que você ou vive 100% intencional ou não vive. Não é isso que eu estou dizendo. Nós vimos na IBD hoje sobre o serviço cristão. E o serviço cristão é uma realidade porque nós somos criados para. É um meio de adorar a Deus.
E como adoração a Deus, usando Romanos capítulo 12, versículo 1, um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, Paulo faz um paralelo com o Antigo Testamento e a maneira sacrificial de adorar a Deus através de um animal morto. Agora, em Cristo Jesus, não existe mais um animal para ser oferecido. Existe o próprio corpo em sacrifício no altar do Senhor, não morto, mas vivo. E nós falamos um bocado, mais cedo um pouco, que esta oferta viva tem uma tendência a descer do altar. A oferta morta não, do jeito que colocava, ficava. Acendia o fogo, queimava, aquilo subia como um sacrifício aceitável ao Senhor, mas algo vivo tem a tendência de descer. Então, eu tenho em mim, você tem em você, uma tendência de que a vida cristã e essa consagração para viver de forma que Deus seja glorificado, se não for algo intencional, o natural será esfriamento. O natural será afastamento, será relaxamento disso. E quem de nós poderia dizer ou pontuar que na sua própria vida já não foi marcada talvez por altos e baixos? Nós somos assim, uma oferta viva para o Senhor. Por isso que eu gostaria de caminhar com os irmãos nesta oportunidade, em olhar para o fato de que essa vida, essa caminhada com Deus, ela precisa ser um ato intencional. Piloto automático não será essa a direção. Piloto automático não nos conduz para perto de Deus, para parecidos com o Senhor, transformados por Ele, em obediência ao Senhor. Isso não acontece no piloto automático. Piloto automático, talvez hoje não seria o dia de estar aqui. Por causa de, aí a lista é enorme, é enorme. Comunhão, ela precisa ser algo intencional. A comunhão com Deus precisa ser algo intencional, porque do contrário nós não vamos manter. Como que se mantém comunhão com Deus? Vamos pensar assim, fazendo o que Ele disse. Como que Deus fala conosco? Através da palavra revelada. Como que eu falo com Ele? Através da oração. Como que sou incentivado a obedecer a esse Deus? Mediante o quê? A palavra de Deus, seja na leitura, seja no estudo, seja na pregação, seja no discipulado. É a palavra quem transforma. Então, esses passos precisam acontecer para que exista relacionamento e comunhão direta entre eu e Deus. Isso precisa acontecer. Do contrário, a nossa comunhão com o Senhor, ela será algo casual. Nós enxergaremos Deus como muitos enxergam. Muitos enxergam Deus como um estepe de um carro. O que é um estepe do carro? Está lá. Recentemente eu precisei usar o estepe do meu carro. E estava lá, um pneu novinho. Coisa linda. Comprei o carro, nem olhei o estepe, nem nada, né? Tem estepe, tem, tá bom. E aí um dia precisei usar. Esse terreno da igreja aqui, ele é campeão para ter prego enterrado aí nessa terra virada, né? Achei algum preguinho aí, furou o pneu. Fui trocar um pneu lindo, novinho, fiquei contente, né? Qual que é a função do estepe? É nenhum momento casual, se necessário for, ele está ali. E eu posso usá-lo. Usei, fui na borracharia, consertei o pneu velho, guardei o estepe de novo. Às vezes o estepe tem até um formato diferente, um modelo diferente, uma roda diferente. Não é algo para você, constantemente estar ali. Mas se precisar, pode contar com ele. Muitos encaram Deus dessa forma. Eu sei que Ele existe, mas está tudo bem comigo. Vou tocando a vida. Se precisar, eu busco, eu consulto. Eu vou na direção de Deus, eu sei onde encontrá-lo. Se precisar, eu vou lá. Outros encaram Deus parecido com aquela máquina da Coca-Cola, né? Você já viu aquelas máquinas? Estação, algum lugar, né? Eu nunca comprei nada naquilo lá, porque eu tenho medo de ficar com o meu dinheiro preso lá dentro. Eu nunca comprei nada naquilo. Mas lá funciona assim, né? Tem o produto, salgadinho, refrigerante, água, qualquer coisa, cada um seu valor, você tem coragem, bota lá o seu negócio, lá, o dinheiro. E aí você escolhe, eu quero esse sabor aqui. Aperta o botão e a máquina vai te dar.
Hoje eu estou com vontade de uma água, estou precisando de uma água. Queria um refrigerante, mas a boca está pedindo mesmo é água, né? Então escolha a água. Vai lá, pronto, escolhi a água. Com gás ou sem gás? Então é isso. Tem gente que entende e encara a comunhão com Deus como algo assim. Se é de saúde que eu estou precisando, então eu vou recorrer ao Senhor. Se é de dinheiro que eu estou precisando, então vou recorrer ao Senhor quando estiver precisando sobre isso. E assim encara a vida cristã, achando que isso é manter comunhão com Deus. E não é isso. A Bíblia vai colocar comunhão como uma realidade que precisa ser constante, e para ser constante requer passos e decisões intencionais. Eu vou parar o meu dia para buscar o Senhor. Senão, você não vai parar o seu dia para isso. No piloto automático, irmãos, a gente faz um bocado de coisa. A gente trabalha, a gente come, isso aqui, principalmente isso daqui. Isso aqui a gente vai longe no piloto automático, não vai? E passa uma coisa, e passa outra, e vê. Às vezes você não está. Antigamente a gente ia falar de algo assim, é o controle remoto na mão, né? Agora ninguém nem usa mais o controle remoto. É isso aqui. Funciona muito bem com piloto automático. Você não precisa ter a intenção de agora vou dedicar o meu tempo. Não, quando você menos percebeu, você está dedicando. Mas, para manter comunhão com Deus, é uma luta. Porque é uma disciplina espiritual. Requer esforço, treinamento, requer decisão. Algumas coisas você vai ter que dizer não para ter aquele momento. Mas manter comunhão com Deus é isso. E falando de comunhão, deixe-me aproveitar a oportunidade para dizer que manter comunhão com Deus, um segundo aspecto, é que nós precisamos manter comunhão com o próximo. Não tem como estar em plena comunhão com Deus sem estar em comunhão com o próximo. Não existe isso. Porque a própria palavra de Deus nos diz que o que Deus espera e requer de nós é que o amemos de todo o nosso coração e também amemos o próximo como nós amamos a nós mesmos. O amor a Deus, ele é verdadeiro quando também ele é direcionado ao próximo. Por que eu estou dizendo isso? Para ajudar a entender que a comunhão, em primeiro lugar com Deus, é fruto de decisão intencional. Eu vou prezar, eu vou fazer isso para ter e manter. Só que a comunhão com o próximo é igualmente intencional. Porque se for piloto automático, não vai existir. Ou vai existir muito pouco. Então, irmãos, é sempre necessário nós estarmos pontuando em questões assim, nesses dois aspectos, né? Horizontal e vertical, as duas coisas. Porque senão, às vezes, a gente acha que estamos bem com Deus, desprezando o aspecto da comunhão horizontal. Ou melhor, né, como que nós desprezamos a comunhão horizontal, uma vez que eu duvido que um cristão, conceitualmente, terá dificuldade de entender que é preciso ter comunhão. Eu não creio que exista isso. Onde alguém que pertence a Deus precisa entender que é importante ter comunhão com os outros irmãos, com a igreja. Eu acho que isso dificilmente existirá. A Bíblia é muito clara, nós somos um corpo. Nós somos um edifício, nós somos a lavoura de Deus. Está embutida a ideia do relacionamento e da dependência um do outro e de Deus ao mesmo tempo. Então, eu não creio que a necessidade seria de conceitualmente convencer alguém de, olha, é importante estarmos juntos. Mas talvez lançar luz para que você entenda que isso precisa ser intencional. E não é intencional quando? Quando que não é intencional? Quando você diz o seguinte, eu não gosto muito de... Vou dar exemplos aqui para pegar de Chica Francisco, tá bom? Todo mundo.
eu não gosto muito de encontro de casais. Então, quando tiver encontro de casais, eu não vou. O que é isso? Isso é um ato nada intencional ou intencional na direção contrária do que é manter comunhão. Eu vou dar mais exemplos, vamos caminhar. Ou de repente você diz, eu gosto do culto, mas eu não gosto da união feminina. Então, na união feminina eu não vou. Podendo ir, podendo estar, eu escolho não estar. É isso que eu estou dizendo. Não estou falando aqui de ausência mediante compromissos, não é isso. Eu estou falando de escolhas conscientes. Eu estou falando de situações onde você tem o controle. E às vezes você permite pequenas coisas surgirem, serem a base do porquê você depois vai dizer, eu não vou poder ir por causa disso. Mas coisas completamente administráveis e que você poderia dizer não, você poderia deixar para depois ou até mesmo antecipar, para estar. Eu estou falando disso, daquilo que está sob o controle de suas mãos. Então a não participação é a falta de entender que essa comunhão precisa ser intencional. Essa comunhão com os irmãos, ela não está em um campo de gosto ou não gosto. Eu não gosto disso, então eu não vou. Eu não acho que é importante, então eu não participo. Não, a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo, ela está em um campo de disciplina espiritual. E se não houver a intenção de viver nessa direção, eu vou viver de forma contrária dessa forma, como eu tenho pontuado. Eu não gosto dos homens da união masculina. Pensando no nosso caso aqui, né? Nem estamos tendo, né? Tem que ter, é organização. Mas eu estou criando aqui uma situação. Eu não gosto, então eu não vou. Eu não gosto dos jovens, então eu não vou para os jovens. Sobre jovens, deixe-me dizer pela primeira vez. Eu tenho que ter cuidado demais de dizer isso, mas nesse momento aqui vai caber. Mesmo quando eu era jovem, mesmo quando eu era bem jovem, vamos pensar assim, o meu grupo de relacionamento sempre foi os adultos. Desde pequeno. Eu brincava assim, eu corria, tudo isso, mas como eu gostava de quando chegava visita em casa, sentado do lado do pai, só para escutar a história do pai com o vizinho, a visita no caso. E falava do serviço, e falava das caças e das pescas e de tudo, e aquilo que eu gostava. Então eu sempre tive o público mais maduro como o público de um maior relacionamento. Isso durante toda a minha adolescência e juventude. Então assim, pessoalmente, estou falando de mim, é um testemunho pessoal. Nunca me foi atraente a mocidade da igreja, o estar. E na época em que eu estava em Barueri tinha uma mocidade grande, né? Teve uma época que tinha mais de 40 jovens. E tinha uma lapada né? A gente mistura aí jovens de 12 anos acima. 12 anos acima fazia parte lá. E uns queriam falar de pipa, né? E eu lá, rapaz, assentando azulejo, rebocando parede, aquele negócio, e o pessoal querendo marcar a campa dentro, e o desafio é quem vai conseguir ficar a noite inteira acordada. Rapaz, aquilo eu achava meu amigo, que perca de tempo lascada, né? E os videogames, tudo aquela coisa, nunca me atraiu. Mas, irmão, sempre estive presente. Sempre estive. Por quê? Por causa dessa verdade. A comunhão com o próximo, a comunhão com a igreja e o sustentar das programações da igreja não é uma realidade baseada na administração do que eu gosto ou do que eu não gosto, mas de um esforço intencional na direção que Deus diz para ser. E assim a gente vai caminhando. Não é um campo de liberdade cristã, onde eu administro escolhendo estar ou não, e o nível de envolvimento.
algo de liberdade cristã, e existe o campo para liberdade cristã, ali sim, se eu gosto, né? Se eu detesto, se eu quero, se eu não quero, e se eu quero o que eu não queria, agora eu quero e está tudo bem, eu tenho a liberdade cristã para isso, eu tenho a livre escolha. Agora, a comunhão com o próximo não é nesse campo, é disciplina espiritual. O nível de envolvimento de comunhão, eu não posso determinar no baseado de escolher o gostar ou não. Como que eu faço isso? Às vezes inconscientemente. Às vezes de novo, sempre cuido disso. Não me refiro a compromissos, não me refiro a situações. Eu me recordo de 2 rapazes, na época que eu era jovem, que trabalhavam à noite. E eles eram jovens. E eles saíam para o serviço 8 horas da noite. O culto começava às 7h30 da noite, lá em Barueri. E toda quarta-feira eles estavam na igreja. Participavam da primeira parte, 2 músicas e os pedidos de oração. Quando ia começar a oração, eles se levantavam e saíam. É natural, seria natural, né? Vamos pensar assim, vai de casa para o serviço, não dá. Não, mas intencionalmente, dentro do tempo que tinham, eles participavam. E aquilo sempre me chamou a atenção. Sempre foi para mim, né, algo a ser observado. Que atitude louvável. Mas quando nós, podendo, viu, irmãos? Eu estou falando de algo que eu posso, não de algo que eu não posso. Mas quando eu posso estar, e eu, seja consciente ou inconsciente, limito o meu tempo de envolvimento, eu estou dizendo que eu não tenho encarado isso como algo intencional e nem faz parte de uma disciplina espiritual na minha vida. Como que isso acontece? Quando alguém chega com pouco tempo para relacionamento, quando alguém sai, né, chega tendo iniciado, sai antes de acabar. Por quê? Porque eu gosto agora aqui, eu gosto da palavra, eu gosto da música, eu gosto daqui. Eu não gosto muito do vucu-vucu, antes e depois, do relacionamento, da comunhão. Por que isso pode acontecer? Porque, às vezes, nós não estamos entendendo que comunhão faz parte de disciplina espiritual. E que o nível dessa comunhão, eu não posso determinar o envolvimento nisso pelo que eu gosto ou pelo que eu não gosto. A caminhada cristã precisa ser um esforço na direção do que Deus disse para ser. E tem um texto que parece que representa demais algo nessa direção que tenho trabalhado introdutoriamente, que é Hebreus capítulo 5, dá uma olhadinha. Hebreus 5. O apóstolo Paulo, o escritor, né, não há revelação aqui de quem escreveu, eu mais gostaria que fosse Paulo do que sou convencido de que foi Paulo, né? Mas quem não tem um carinho especial pelo homem que mais revelou no Novo Testamento, né, as cartas às igrejas, né? Mas isso não é o ponto importante sobre quem é o autor aos Hebreus, mas a mensagem que nos é dada nessa carta. E no capítulo 5, o autor ele está falando sobre Jesus Cristo, sobre o sacerdócio de Cristo, sobre aquele homem que viveu e serviu a Deus, oferecendo orações, súplicas, de forma a ser aceitável por Deus. Este homem que aprende a obediência pelo sofrimento experimentado, este homem que é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele vem dizendo todas essas verdades, só que chega no versículo 11, ele dá um cavalo de pau, como nós costumamos dizer, e vai frisar algo bombástico. Ele vai dizer o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês
se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de discernir entre o certo e o errado. Nós vamos pensar neste texto, olhando para as verdades da palavra do Senhor, pensando sobre o seguinte: quando o leite já não é suficiente? O autor, ele vai destacar aqui para nós, vamos chamar de marcas, características verificáveis na vida de alguém que pertence a Deus, que vai revelar imaturidade. É isso que o texto vai apresentar para nós. Eu disse no início que a família da fé, ela é composta por pessoas que são chamadas e têm a salvação em Cristo Jesus, que vêm de contextos diferentes, que estão servindo ao Senhor por tempo diferente. Então, apenas aqui para mim ter uma noção rápida. Quem aqui serve ao Senhor mais de 10 anos? Há mais de 10 anos eu conheço e sirvo ao Senhor, ok? Quem aqui poderia, há mais de 20 anos eu conheço e sirvo ao Senhor? Olha, já diminuiu os números. Eu conheço e sirvo o Senhor há mais de 45 anos. Olha, diminuiu mais ainda os números. Essa é uma realidade. O irmão Isaías tem... Qual a sua idade, irmão Isaías? 83 anos. E eu sei que o irmão Isaías, quando veio ao mundo, os pais serviam ao Senhor. Então, por 85 anos, ele convive nesse contexto. Menos do que 85 anos, ele é salvo em Cristo Jesus. Mas olha o tempo que se dá, de repente comparado com alguém que poderia dizer: olha, há poucos meses atrás eu tenho convicção da minha salvação. Essa é a família da fé. O texto aqui que o apóstolo vai dizer para nós, ele vai, parece que fazer um recorte, não sobre novos convertidos, mas parece que ele vai apresentar um grupo que já caminha na fé, que já vive a vida cristã por um certo período de tempo. E este grupo aqui, o apóstolo Paulo, o escritor ensinando, ele diz o seguinte: olha, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que é oferecido e que adentra no Santo dos Santos e o véu se rasga. Ele vem falando essas verdades na carta, ele vai tratar de uma maneira profunda sobre a obra de Cristo. E aí chega um momento que ele diz: irmãos, eu gostaria muito de dizer tantas outras coisas que são na verdade difíceis, e principalmente são difíceis porque vocês são displicentes em relação à palavra de Deus. Displicência traz para nós a ideia de que aqueles irmãos eram lentos em ouvir, eles estavam preguiçosos, eles eram pessoas cuja realidade de vida espiritual era marcada pela lentidão quanto às verdades da palavra do Senhor. A Atualizada vai trazer uma expressão interessante, Júlia, nesse versículo 11, dá uma olhada. Ele vai dizer o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Aqueles irmãos estavam com os ouvidos meio que tapados. Eles eram lerdos na palavra, a mais cotidiana para nós ou para mim, Eles eram lerdos para acatar a palavra, para praticar a palavra, para envolver-se na palavra. E isso diz respeito a um enfraquecimento da capacidade espiritual. Isso não é uma marca
na vida de um novo convertido, não é verdade? Quando, talvez você pensando na sua própria vida, quando ainda como novo convertido, parece que o que marcava era exatamente uma sede e um desejo por conhecer mais, por falar, por se envolver. Novo convertido não tem dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade, mas deseja muito orar, porque ele ainda precisa aprender. Ele não tem dificuldade, de repente, você dizer o seguinte para ele: estamos precisando de ajuda para... Não importa, meu amigo, se ele pode, ele vai ajudar, porque ele quer estar junto, ele quer envolver. Ele olha para aquele irmão que já tem 30 anos que serve o Senhor, e ele fica admirado, fica até com medo, de repente, de chegar perto, de conversar. E aí o irmão que tem 35 anos, ele vai orar e diz: Senhor, na beleza da tua santidade, e ele não sabe nem pronunciar algumas palavras assim. Só que essa dificuldade que o autor vai relatar aqui parece ser uma realidade para quem já está caminhando com Deus. Esse enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual, seria como que uma anemia espiritual, uma apatia. O pastor Antônio Neto esteve conosco esse final de semana, e conversando com ele diz, que precisou tratar uma anemia aguda. Por mais um pouco ele ia precisar tomar bolsas de sangue, porque estava muito baixo o nível de ferritina no sangue. E aí precisou, de algum tratamento mais concentrado, mas uma das coisas que ele disse, nós sabemos, provavelmente cada um aqui já teve anemia em algum momento da vida, mas uma das coisas quando a anemia está bem acentuada é, uma fraqueza, uma vontade de dormir, levantar e dormir de novo, e estou olhando para o Denival agora. Denival, não tem como eu não lembrar, da nossa Bahia e aquela leseira, aquele sentimento assim de, que sem forças. Alguém anêmico fisicamente é alguém sem forças, é alguém enfraquecido. Alguém anêmico espiritualmente é alguém sem energia espiritual. As coisas de Deus parece que não motiva, não o atrai como já atraiu. O estar no culto, de repente, tomara que hoje não passe do horário. Irmãos, uma das coisas que eu tenho percebido, e os visitantes nos ajudam a perceber isso, e conferência principalmente, porque visitante não vai falar, mas crente amigo visitante fala, e toda a conferência nós somos lembrados, e dessa, mais uma vez, lembrado quando eu observando, e lembrado por falarem: esses bancos são muito desconfortáveis, e são mesmo. Eu não vivo nos bancos, eu fico mais aqui em cima. E quando eu não estou aqui em cima, eu estou em pé lá na porta, eu estou andando. Mas quando eu sou obrigado a sentar, isso me dá por causa da altura disso, por causa do ângulo disso, por causa nós vamos dar uma mexida nesse negócio, porque precisa. Mas eu não estou me referindo ao desconforto dos bancos. Eu estou me referindo à inquietação desse tempo juntos. A falta de atração pela leitura da palavra, pela história. A indisposição de trazer do texto bíblico as aplicações para a minha vida. Crentes podem estar assim na vida espiritual. Normalmente, segundo o texto, essa condição é de alguém que já está servindo ao Senhor por um tempo, como disse. Ou seja, já que deveriam estar em outro nível, não estão. Aí a pergunta que eu faço: como que você está agora? Qual que é o seu nível espiritual, seu nível de fervor espiritual? Se essa carta fosse direcionada para a Igreja Batista em Moraes Prado, dedicada a nós, no mesmo conteúdo, e se a igreja fosse uma representação total de quem você é, vamos pensar na seguinte possibilidade: cada um dos irmãos estivesse no mesmo nível seu agora, esse trecho seria mantido para nós ou não? Esse trecho no sentido de, eu gostaria de dizer muito mais, mas eu não posso, porque vocês não têm a capacidade de compreender.
E essa incapacidade se dá pela indisposição de ouvir, pela displicência, pelo relaxo com que temos lidado com isso. Seria essa uma palavra para nós? É só você que pode responder e responda para você. Tá? O pecado em nossa vida, irmãos, é o principal fator que atrapalha o nosso crescimento espiritual. É o principal fator. Existe algum pecado que hoje você precisa abandonar porque atrapalha o viver, a prática da palavra do Senhor? Existe algum pecado que seria talvez hoje o porquê essa possível anemia espiritual? Vamos novamente estender, as aplicações. Uma das coisas que o pastor Antônio Neto faz muito bem é a aplicação do texto. Ele consegue, eu já conhecia, e conversando com alguns sobre isso, ele consegue aplicar para a realidade. Talvez, na mesma medida, ou ainda mais, o nosso próximo pregador do ano que vem, o pastor Marcos Perim. Ele é muito habilidoso na aplicação. E é isso que precisamos. Então, pensando sobre pecados que impedem o nosso crescimento espiritual, o nosso fervor por Deus, a nossa condição de podermos já estar em um nível maior e mais alto, mas não estamos ainda, deixe-me tentar aplicar de uma maneira mais ampla. Homem, você homem, como marido, como pai, existe alguma situação onde você não tem correspondido com o que Deus espera na liderança familiar? Como pai, na sociedade, na igreja, que você falhando nisso ainda é algo que impede de ser talvez muito mais do que é hoje? Mulher, como esposa, como mãe, existe algo que você não tem correspondido com o padrão de Deus? Filhos, cadê os filhos? Olha aí, hoje bastante, até os nossos pré-adolescentes, juniores. Existe algo que não tem correspondido com o que Deus espera. Isso precisa ser mudado. Não deixe para mais para frente. Eu me recordo de um texto interessante no Antigo Testamento, onde Moisés e Arão estão ali diante de Faraó, e Deus está julgando o Egito, enviando pragas, e a praga que está ali naquele momento acontecendo é a praga das rãs, capítulo 8 de Êxodo, Júlia, vamos dar uma olhadinha, e alguns versículos, deixa eu ver se eu acho a anotação aqui, não achei, eu vou achar aqui, capítulo 8, acho que é o 9, 10, aqui eu acho. O faraó não aguenta mais, é tanta rã, e o texto vai dizer que tem rã na cama, tem rã no fogão, tem rã nas panelas, tem rã em tudo quanto é lugar, rã até que pula neles e toma conta, vai botar o pé no lugar, é rã, e ele não aguenta mais esse julgamento. Aí ele chama Moisés, ele chama Arão. Versículo 9, ao versículo 8, diz assim, então Faraó convocou Moisés e Arão e disse, supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei o seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me, quando deseja que eu suplique pelo Faraó, por seus oficiais e por seu povo? Ou seja, Moisés está dizendo o seguinte, eu quero que fique claro que é Deus que vai retirar as rãs. Qual o horário que você quer? Qual o momento exato que eu vou falar para Deus? E aí Faraó tem a oportunidade de ter as rãs naquele exato momento, não sendo mais um problema, voltarem para o rio. Ele diz o seguinte, então Faraó e suas casas, Moisés ainda falando, então Faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão no rio Nilo, apenas no rio Nilo. Aí ele vai responder, versículo 10, que seja amanhã. Faraó decide passar mais uma noite
com as rãs. Ilustrando e trazendo uma aplicação, isso seria como que o pecado nas nossas vidas. O texto vai nos dizer o seguinte, que chegou o amanhã. E Deus respondeu. Só que as rãs morreram onde elas estavam. E Faraó e todos os egípcios tiveram que tirar da cama, do armário, das panelas. E o texto diz que juntaram montões e montões de rãs. E a terra do Egito cheirou mal. Por causa de amanhã. Deixa para amanhã. O pecado nas nossas vidas trará consequências. E muitas situações precisam ser tratadas hoje, porque deixadas para amanhã vai cheirar mal. Você vai lidar com o odor da procrastinação diante de situações que não poderiam estar sendo, mas às vezes está. A incapacidade de discernir é uma marca de alguém que é incapaz de lidar com a palavra. O texto vai dizer para nós que, o versículo 13 de Hebreus, rapidamente agora, irmãos, concluindo. Hebreus 5:13, o texto vai nos dizer o seguinte, olha só. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo, não sabe discernir entre o certo e errado. Não tem condições de separar o certo do errado. Se a gente pensar em uma criança, o que define uma criança? Ingenuidade. Coloque um ferro elétrico no chão, ligado na tomada e diga para a criança, não põe a mão aqui, tá? O que ela vai fazer? Vai pôr a mãozinha. Porque ela não tem essa malícia, como nós costumamos dizer, né? Essa capacidade de discernir o perigo. A criança espiritualmente é alguém que é capaz de se aprofundar na doutrina. Tem tempos que serve a Deus, mas não é capaz de compreender, de se aprofundar nas verdades da palavra do Senhor. Consegue apenas entender coisas básicas e simples. Uma criança na fé, ela é marcada por instabilidade na fé e é levada por ventos de doutrinas e ensinamentos novos. Paulo vai dizer isso em Efésios 4:14, que a maturidade vai fazer com que nós não sejamos mais crianças imaturas, que surge um tipo de ensinamento aí, a gente começa, acho que é de Deus. Vai ler a Bíblia, até ora é de Deus, não consegue discernir, irmãos. Eu ouvi uma frase esses dias falando que crente, né, tem um costume de demonizar todas as coisas. O desenho tem demônio, o logo tem demônio, não sei o que tem demônio, mas não consegue ver demônio numa palavra que fere a palavra, numa pregação que fere a palavra. Não consegue ver o demônio agindo num falso ensinamento. Por quê? Incapacidade de lidar com a palavra. Não cresceu. Não cresceu. Criança, espiritualmente, desiste, né, tem um desinteresse pelas coisas espirituais. Encontra mais prazer nas coisas do dia a dia, do mundo, do que nas coisas de Deus. O que é isso? Uma criança. Assim como uma criança tem mais prazer, né, naquele momento, naquela canetinha, não pode ser as 215, tem que ser aquela para pintar. Né? Em casa é assim. A Ana pega, João pega, mas a Rebeca quer a da Ana. Né? Mas Rebeca, aí ela afunda a canetinha assim, entope o biquinho para dentro. Aí quer morrer. Acabou o sentido da vida. Né? Não há mais desejo de viver, porque é a vez do outro agora. Irmãos, uma criança. Marcada por quê? Pelo desinteresse, às vezes, olha, agora é hora de comer, é hora de dormir, isso é muito importante, mas não tem interesse nenhum em dormir. Você quer ver a briga feita? É o seguinte, começa a dar essa hora mesmo,
Começa a dar essa hora, aí começa o ritual, né? Aí fala assim, quer o mingau? Não. Já com desespero assim, por quê? Já sabe que depois do mingauzinho, né, vai trocar e vai dormir. Não quer o mingau de jeito nenhum. Né? E às vezes tem que ser, né, incentivada com um negócio lá, que vai comer o mingau. Né? Porque há vezes não, jantou bem, não vai precisar do mingau, tá. Aí quando dá aquele horário da madrugada que você fala, aí chora, querendo o mingau. É uma criança, não consegue fazer escolhas entre o que é essencial e o que não é essencial. Uma criança espiritual é exatamente alguém assim. Não consegue escolher, de repente, né, o estar reunido como igreja e ser edificado, porque, né, vou ver o maior pipa com a rabiola, a maior rabiola que vai ser levantada aqui, eu quero ver isso. Estou dando um exemplo tosco para não, né, de repente não ter que explicar mais nada, né? Irmãos, uma criança é muito sensível, é egoísta. Criança se ofende facilmente. Tudo tem que ser do seu jeito, no tempo certo. Uma criança espiritual é assim também. Se ofende muito fácil. Lembra do nosso pacto? Comprometo-me a não sentir logo as ofensas. Isso é uma realidade de crente maduro. Uma criança espiritualmente, falta de frutificação é uma realidade presente. Não se vê frutos duradouros. Tudo muito vulnerável, tudo muito solto, sem constâncias. Agora, deixe-me aplicar para a nossa realidade aqui. E faço isso, né? Vamos pensar da seguinte forma. Faço isso na função de pastor, não de detetive. Né? Essa é uma das coisas chatas da função pastoral, ter que às vezes, né, dar uma puxada. E às vezes a gente deixa e vai, mas precisa começar primeiro de mim e a cada um de nós. Por quê? Como ofertas vivas no altar do Senhor, a tendência é descer. Como crentes, às vezes, que caminhando já há mais tempo, o autor vai escrever aqui e dizer, olha, vocês já deveriam ser professores, estar ensinando, e ainda precisa de leite. Imaturidade, às vezes, na convivência da igreja, gera dificuldade de seguir a agenda da igreja. Em que sentido eu digo? Há várias situações, compromissos, trabalhos, estudos, um bocado de coisa, e eu não me refiro a isso. A nossa agenda como igreja é bastante flexível. Nós nos encontramos quarta e domingo, somente quarta e domingo. Mas se eu estou numa condição como essa desses irmãos aqui em Hebreus, se o meu nível de crescimento espiritual e a minha posição atual, ela é muito mais baixa, parecido talvez, mais próximo de uma criança, que dificuldade para estar em 2 dias, em horários curtos, e hoje eu estourei o tempo, nem ficamos tudo isso, mas é tão difícil. É difícil manter a pontualidade, é difícil manter o horário. Irmãos, horário não está, deixa eu talvez revelar uma verdade, vou fechar aqui. Horário não está em um campo de administração, embora pareça. Em que sentido? Se arruma mais cedo, se ajeite, não. Está nesse campo, pela experiência vivida, mas isso está em um campo espiritual. Existe, lembra da nossa EBD de algum tempo atrás? Existe uma defesa posta.
armada na posição para impedi-lo do contato a essa palavra, da presença neste local e do horário correto. Tudo isso faz parte de um campo de batalha espiritual. E que se nós não lidarmos de maneira consciente, seremos vencidos achando que é normal. Não, não é normal. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a, se for uma realidade em algum momento de apatia espiritual, como esses hebreus, sermos despertados pela palavra. Tem muito mais para mim e para você, não no sentido, de prosperidade, mas tem muito mais do conhecimento de Cristo para mim e por você, que às vezes não está sendo acessado por nós, pela nossa lerdeza e displicência no viver a vida cristã. Onde que você está? Qual o seu nível? 2 perguntas encerrando. Quanto tempo você tem servido a Deus? E qual o seu nível hoje? Não o que esteve, não o que pode estar, mas hoje, domingo, dia 12 de outubro, onde você está hoje? Que o Senhor nos ajude. Pai, te louvamos, te exaltamos pela tua palavra que nos chama a vivermos a vida cristã de uma forma intencional, a conhecer sobre Cristo e a compartilhar de Cristo. Nos ajude, ó Deus, na convivência desse plano perfeito de sermos cooperadores com o Senhor na edificação da tua igreja. Nos ajude a desenvolvermos o nosso dom espiritual na dependência do Senhor para a edificação do próximo. E que o Senhor receba a glória por tudo isso. Oramos no nome de Jesus.